Vamos voltar aqui para o estúdio, doutora Rosane. Vamos falar do nosso tema principal. Primeiro, existe comprovação que a mente ela pode realmente criar uma doença? Pode até levar à morte do próprio corpo que abriga a mente? Não é muito estranho isso, não? Sim, mas é uma realidade muito concreta hoje. O que é estranho é nós temos essa visão de que nós mesmos estamos produzindo algo contra nós, né? Mas, infelizmente, dentro dessa nossa realidade, dentro dessas experiências que nós temos vivido nessa situação de pesquisar o que tem de mais moderno, nessa visão de saúde, corpo e mente, é uma realidade muito profunda e o sistema de crenças, que é o que nós vamos tratar aqui hoje, influencia de maneira muito direta em doenças físicas, em questões emocionais, em realizações, em todas as esferas da vida, em relacionamentos. Que coisa. Lucas, você que é coach, o que é coach, Lucas? O coach é um profissional que atua na área de desenvolvimento humano e ele trabalha com um processo que utiliza ferramentas que visam a pessoa se desenvolver e alcançar seus objetivos de forma mais rápida, prática e trabalhando comportamentos que vão ainda melhorar outras questões de sua vida também. Cita, por favor, cite um exemplo prático de algo, ou para a família, ou para um vendedor, ou para o pai, para a mãe, que foi feito um coach, um treinamento e a pessoa melhorou. Sim, olha, tem um trabalho interessante que a gente inclusive trabalha com a questão de crenças, que nós vamos estar discutindo aqui hoje. A questão de, por exemplo, a pessoa vai fazer a prova para tirar carteira de motorista. Que situação complicada. E ela cria a crença ali, ela tem a crença de que eu não consigo. É verdade. É difícil. Eu não consigo e não vou dar conta e os examinadores vão ruim com a minha cara ali, e com isso, o trabalho de coaching ele pode entrar para ressignificar essa crença, transformar a ideia de que não é possível na ideia de que é possível. Porque se não fosse possível tirar a carteira, nós não teríamos os motoristas que temos aí hoje. Então, Lucas, sim. Algo para chamarmos o intervalo e voltarmos direto no tema. No livro escrito pelo PhD, a Howard Cutler, que ele foi fazer um trabalho com o Dalai Lama lá no Tibete, ele é médico psiquiatra, ele se espantou com o momento da entrevista, da convivência, etc. Lembrando que ele teve que assinar um contrato com o governo americano, porque os outros médicos psiquiatras que iam estudar o povo do Tibete não voltavam e gastavam o dinheiro do governo americano. Então, ele foi o quarto, ele teve que assinar um contrato, uma dívida, assumindo a dívida. Caso ele não voltasse, quisesse ficar por lá igual os outros, ele teria que pagar para o governo americano, certo? Bem, aí em um determinado momento, ele se espantou em uma situação. O Dalai Lama não conseguiu crer, entender que o ser humano pudesse odiar a si mesmo. Mas como que uma pessoa pode ter ódio? Como que uma pessoa pode odiar a si mesmo? Não estou conseguindo entender essa afirmação sua. Aí foi um debate muito incrível entre ele e o Dalai Lama. Mas hoje é comprovado que o ser humano pode odiar a si mesmo, pode criar doenças, pode prejudicar. Isso é comprovado. Sim, a gente vê casos aí de pessoas onde a culpa leva a pessoa a não ter aquela morte física, mas a morte mental, onde a pessoa mata o seu futuro. A culpa? A culpa. Então eu vou esquentar o programa aqui, talvez eu vou apanhar, hein? Então vamos lá. Então eu vou esquentar, mas conclua, por favor. Sim, então assim, a questão de você ter a culpa, de você se matar, de você não ver possibilidade no seu futuro, pode sim ser um motivo que leva você a odiar a si mesmo. Eu vou dar um exemplo, depois do intervalo, como que é a metodologia do aquário. Inclusive nós temos um mega empresário em Goiás que usa essa metodologia. Daqui a pouco nós voltamos. Boa tarde, obrigado pela sintonia, obrigado pela audiência. Quero mandar um grande abraço ao Ronair Mendes, ao Edson Rodrigues, Marcelo Borges, Cleison Teixeira, Dr. Ledes Gonçalves, a todos da nossa família. Muito obrigado, um grande abraço. Estou aqui com a Rosane Santos, que é psicóloga, e com o coaching Lucas Moraes. E o nosso tema de hoje é sobre a mente, a capacidade
de ter crenças fortalecedoras ou enfraquecedoras. E eu realizei uma pergunta, porque o Lucas diz que a mente realmente pode sim produzir veneno contra o próprio corpo. Não sei se é esse o termo. Ela pode destruir o próprio corpo e levar à doença. Aí eu perguntei, bem, se a culpa faz isso, então está danado. Porque tem muita gente que vai procurar abrigo, que está cansado, que está perdido, que está precisando de um alento, de uma suavidade no coração, vai para determinado lugar e o que houve é mais culpa, se você tiver personalidade. Porém, se você ajoelhar, abaixar, aí sim ele fica mais alto pelo resto da vida. Rosane, então isso seria uma maneira de administrar, de controlar, de lavagem cerebral, colocando culpa e inferiorizando a pessoa? Cadmus, pode até ser uma maneira, mas nós não diríamos que é a melhor de todas, né? Com certeza, se nós estamos reafirmando no outro coisas negativas, nós estamos contribuindo para que ele adoeça, contribuindo para que ele seja infeliz, e de alguma maneira, até pensando em administração, essa pessoa pode até produzir por algum tempo. Mas, com certeza, ela não vai produzir aquilo tudo que ela poderia produzir se ela não estivesse ligada a um estilo de administração assim. E, com certeza, a vida útil, entre aspas, dela no trabalho é bem mais curta, né? Que nós entendemos que quando o profissional trabalha com liberdade, com condições para exercer a sua criatividade e tudo mais, ela tem muito mais condições de desenvolver um bom trabalho e ter melhores resultados, né? Ok, eu vou contar o exemplo prático, de um administrador, um mega administrador da região centro-oeste, para você entender, Lucas. Vou te explicar. Ele contratou um cargo de diretor financeiro, um cara com um currículo invejável, trabalhando só em multinacionais. E teve a primeira entrevista, por coincidência, esse senhor, que foi contratado como diretor financeiro, veio, eu conheci ele depois de 3 dias, ele já estava trabalhando com esse cidadão, esse mega empresário. Eu falei, olha, dentro dos próximos dias ele vai saber quem é você e ele vai te testar. E não deu outra. Esse diretor financeiro, na contratação, colocou uma colocação para ele. Falei, olha, todo ano eu vou com meu pai, com minha mãe, minha esposa e os meus filhos para Trindade a pé. Todo ano. Nós temos esse ritual. Nem tanto por crença, mas pela questão de ritual da família. E aí, ele já alertou o mega empresário, porque nesse dia teria uma convenção das empresas. E o que ocorre? Ele então já ficou acordado e conversado com esse mega empresário que ele sairia mais cedo da convenção. E aí a convenção estava acontecendo, Rosane. Presta bem atenção para a cena. Eu já tinha alertado ele. Ele vai fazer isso com você. Ele faz com todo mundo que começa a trabalhar com ele, diretamente a ele. Na convenção, auditório lotado, ele apresentou o cidadão, a convenção do Brasil inteiro, vendedores do Brasil inteiro, né? Lotado. Aí estavam lá todas aquelas conversas, apresentações, metas, parabenizando. Quando a mesa estava composta pela diretoria, o diretor financeiro, quando chegou a hora, que era 3 horas, que já tinha conversado com o mega empresário, ele se levantou, chegou ao ouvido do empresário, conforme nós combinamos, então está a hora, eu conversei com o senhor, eu vou me ausentar agora, falou no pé do ouvido dele, então eu vou sair, porque eu vou caminhar com a minha família para Trindade. Simplesmente pensa na cena, sinta a cena. O empresário levantou. Vocês estão vendo aqui, tá pedindo para ir embora. Aqui, mal começou na empresa, isso é verídico. Mal começou na empresa e já está pedindo para ir embora agora mais cedo, no meio de uma convenção. Ele estava de camisa manga comprida, aí ele puxou. Eu não quero pessoa assim, não. Eu quero pessoa que arregasse as mangas e que saiba que isso aqui é mais importante do que tudo na vida. O que o diretor financeiro fez? O coitado, fala para mim. Ele voltou, sentou e ficou até as 8 horas da noite na convenção, nem ligou para a família. Resumo, ele dominou a situação, eu avisei para o cara que isso ia acontecer,
Mas, depois de 2 meses, o cara ficou arrasado, voltou para uma grande multinacional, que, por sinal, no dia do almoço, novamente, o empresário falou: você está nos traindo, né, Caboclo? Te trouxe para cá. Eu falei: não, eu não estou traindo, não. Eu traí a mim mesmo aquele dia, na convenção, que eu não levantei e fui embora. Aquele dia em diante, até hoje eu me culpo por aquilo. Rosane, é o método aquário. E muito triste, né? Na verdade, você relatando aí a cena... Isso parece, é verídico, verídico. É muito da realidade, infelizmente, de grandes empresas, de muitas empresas, né? E o que eu diria, dentro de uma visão de psicologia moderna, é que isso é assim... É uma vergonha. Eu acredito que a palavra que se diria aqui, que mais traduz o sentimento, é vergonha. Vergonha de entender que as pessoas precisam, às vezes, de tais instrumentos para achar que, a partir disso, pode ter algum tipo de benefício, só que entra num círculo vicioso que não traz benefício nenhum. Lucas, como é que você vê essa situação? Essa questão de colocar mais culpa pode ser uma maneira de dominar? Ah, sim, com certeza. Eu que trabalho com crianças e adolescentes, a questão escolar, eu vejo que, às vezes, o próprio pai, a própria mãe, coloca culpa na criança. Coloca demais, né? Sim, sim. E não num erro, coloca nela mesmo, né? Coloca na criança. E aí a gente vê, assim, que a criança cresce com essa ideia de que ela é assim, porque o pai e a mãe falou, então ela tem que aceitar essa ideia. Agora, pensa, você falou aí acerca do método de aquário, onde o profissional ele pode se revoltar ou ele pode abaixar a cabeça. Agora, com o pai e com a mãe, a criança vai se revoltar? Não tem como, a característica é abaixar a cabeça. Uhum. Então, é um círculo ali onde o pai e a mãe vai ter dominação pelo filho de uma forma que é negativa, de uma forma onde não vai existir respeito, onde vai existir medo. Uhum. E aí a criança cresce com isso daí e a gente vê resultados aí de adultos que têm problemas de crença, de valor e de culpa que venham prejudicá-lo em sua carreira profissional, sua carreira familiar, sua carreira social e todas as áreas da sua vida. Pois não, Rosane? Um detalhe importante disso, que o Lucas trouxe, é assim, nós temos uma visão muito real que o sistema de crenças hoje ele é um componente muito importante da nossa personalidade. Então, a nossa personalidade ela vai sendo construída, moldada com as nossas convivências, com aquilo que nós estamos construindo, mas gradativamente esse sistema de crenças ele vai participando. E é muito relacionado, principalmente, a esse período da infância. Então, é um pouco disso que o Lucas está trazendo, né? Então, aquela criança que ela foi acostumada a ouvir ali que ela nunca vai ser ninguém na vida porque ela não dá conta de fazer determinadas coisas. Aí é aquele adulto frustrado que não consegue ter o melhor trabalho, que é infeliz no trabalho, né? Um pouco disso aí que você trouxe. Provavelmente esse que vai abaixar a cabeça, ele teve uma história muito grande na infância desse sistema de crenças alimentado por essa ideia de dominação, por isso que ele tem muito mais chance de ser um profissional adequado para esse sistema aí do aquário. Então, é importante a gente trazer esse tipo de tema, principalmente assim, né, para a gente cuidar mais daquilo que nós falamos, cuidar mais daquilo que nós pensamos, porque isso tem uma influência muito grande na nossa vida, e não só em determinadas fases, mas na vida toda, seja na visão da criança, no adolescente, no adulto, no idoso. Então, é algo que está na nossa realidade o tempo inteiro. Que situação. Uma pergunta para ambos. Só para dar um exemplo, tem um primeiro CD meu, é muito longo a faixa, senão apresentaria O Poder do Elogio, que conta a história verídica, Lucas, do pai do Rui Barbosa, que foi considerado o maior orador da história do Brasil, que ele nasceu com anomalia, porque ele tinha uma cabeça muito grande. Mas, em vez de focar isso, o pai sempre brincava, colocava ele em cima da mesa, quando tinha uma festa, alguma reunião, fale alguma coisa, meu filho, fale. Então ele ficava incentivando a inteligência do filho e o poder de oração, né? E deu um dos maiores oradores e escritores da história do Brasil, que foi Rui Barbosa. Bem, vamos aqui a uma pergunta, primeiro para o Lucas, vou começar com o Lucas primeiro. Por que há pessoas que acreditam que enriquecer ou melhorar de vida é errado? Essa pergunta é boa, Lucas. Por quê? Olha, é interessante que, aí já alimentando um pouco a questão da polêmica, a gente vê muito falando assim que isso é verdade, a gente vê pela nossa história que nós brasileiros crescemos com aquela ideia de que
A vida de humildade é a vida de santidade. Então, para eu ser bem visto aos olhos de Deus, eu não posso ter aquela ambição, independente do tipo de ambição. Eu acredito que existe a ambição boa e a ambição ruim. Lógico, a ambição ruim é aquela que você passa por cima das pessoas para conseguir tudo que você quiser. Psicopata. Sim, nesse sentido. Agora, a ambição boa, aquela que faz com que você melhore, não maltratando outras pessoas, essa ambição é boa. Só que nós crescemos com a ideia de que, tanto é, por exemplo, a ideia de que o dinheiro é sujo. A gente pega no dinheiro, qual que é a indicação que a gente recebe das mães? Vai lavar a mão porque dinheiro é sujo. Dinheiro tem muita bactéria. Mas qual local que a gente pega que não tem bactéria? Mas a gente escuta só isso. A gente não fala assim, nossa, você pegou nesse papel, vai lavar a mão. Mas você pegou no dinheiro, o dinheiro é sujo. A gente cresce com isso e isso vai alimentando uma crença de que o dinheiro é sujo, de que ficar rico, nós vamos ser, como que eu posso dizer assim, vamos ser mal vistos aos olhos de Deus. E aí entra aquela dominação da cultura brasileira, onde o cristianismo, e eu não estou falando bem ou falando mal, mas existem pessoas sim que dominam pelo cristianismo, dominam pela a questão, como você falou no começo do programa, de colocar a culpa, e se você ficar rico, isso é ruim para você. Isso é o que colocam na nossa cabeça. Então a ideia de que colocar que enriquecer é ruim, é uma questão de alimentar crenças. Quando você tira isso da sua vida, você vê o tanto que fica mais interessante você aproveitar o que você está ganhando. Rosane, duas situações. Muitos ainda dizem que é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Outra coisa, que eu acho uma falha terrível no Brasil, que tinha que fazer uma campanha para mudar. O cara fala, eu vou ganhar. Eu vou ganhar dinheiro, ganhei pouco dinheiro. Você não ganha, você ganha na loteria. Você trabalha e faz dinheiro. Tanto que nos Estados Unidos, que é o país mais próspero do mundo, eles usam o termo make money, fazer dinheiro. Não tem como ganhar. Tem uma séria história. Ganhar só se for na loteria. Quer dizer, então essas duas crenças podem ser enfraquecedoras? Com certeza, e elas são extremamente enfraquecedoras, né? E aí vem muito essa ideia de que ser rico é ruim, porque a gente tem uma imagem negativa, porque as pessoas criam essa visão de que quando se tem dinheiro, parece que você já cria um rótulo, e normalmente aquilo é um rótulo ruim. E aí eu concordo muito com isso que o Lucas trouxe, né? As mães alimentam isso na infância, e aí o que acontece é, se você perguntar para todas as pessoas se elas querem ficar ricas, elas vão te dizer realmente o que elas querem. É o desejo de todo mundo. Mas por que uns conseguem e outros não? Aí entra a questão do sistema de crenças, que normalmente esse desejo, ele não é alimentado por essa realidade que diz que ser rico é ruim, que ter condições é ruim, lutar pelas suas próprias coisas é uma coisa ruim, que isso vai te colocar num outro nível e é como se isso te separasse do convívio, às vezes, com a família ou com outras pessoas que poderiam ser importantes, né? Então tá bom. Então vamos nessa sequência da questão da mente, da questão do corpo. Antes de passar para a próxima pergunta aqui da produção, é uma pergunta que é muito curiosa. É possível, e de que maneira que é, Rosane, começando com você, a pessoa ter uma crença, não saber que tem, tá lá guardadinho lá, não sei qual é. Se é possível, e outra coisa, é possível saber através de uma terapia, será o quê? Ou de um treinamento coaching, listar tirar da lista da mente da pessoa as crenças que ela tem. E outra, é possível mudar para crenças melhores, fortalecedoras, saudáveis, reprogramar, eu diria assim, é possível, Rosane? Sim, Cadmus, e aí é que vem a parte mais interessante disso tudo que nós estamos falando, né? Primeiro, que grande parte das pessoas não sabem exatamente quais são as crenças limitantes que elas têm e, principalmente, não entendem que são essas crenças que atrapalham os resultados. E aí é muito interessante isso, porque normalmente, assim, quando o paciente chega para mim, né, no consultório, normalmente ele está falando ali de um problema e eu deixo ele relatar esse problema. Às vezes, em 5, 10 minutos de fala, eu já consigo identificar ali pelo menos umas 5 ou 10 crenças que, naquela fala dele, né, são crenças limitantes para trabalhar com um recurso, né? E eu acho que vale a gente falar da técnica que é o Psyche, que é uma técnica que trabalha exclusivamente com essa questão do sistema de crenças, e a partir disso a gente vai fazer as intervenções. E é muito interessante como
eu, né, profissional, eu vejo isso através do relato daquela determinada pessoa. Só que o relato, ele é um relato consciente. Então, muitas vezes, por exemplo, o paciente chega e ele tem uma dificuldade muito grande com relacionamentos. E aí, depois disso, a gente investigando, entende que, na verdade, o problema dele não é com relacionamento, é autoestima, porque ele se vê como a pessoa mais feia, digamos assim, do universo, né? Ele não se vê merecedor de ter o outro, ele se vê incapaz de ter o amor de alguém, né, por exemplo. E aí nós vamos investigar isso, entendendo que isso, na verdade, é que faz com que ele tenha dificuldades para o relacionamento. E aí nós temos um teste que é chamado de teste muscular, e através desse teste, que tem como fundamento básico assim, o nosso sistema nervoso automático, né, nosso sistema nervoso autônomo, que é automático mesmo, que regula as nossas emoções e o funcionamento do nosso corpo, ele influencia muito nessa dinâmica de consciente e inconsciente. E aí, quando tem alguma crença que tem como se fosse um bloqueio, né, para uma determinada situação, como nesse exemplo que eu falei de relacionamento, esse sistema nervoso ele nos dá essa condição de entender isso através do teste muscular. E esse teste é relativo ao seguinte: você ganha ou perde força diante de determinadas situações. Isso é força mesmo, a força física. E aí nós fazemos esse teste para investigar, por exemplo, essa crença de eu não mereço ter amor. Então vamos ver se você acredita que você realmente pode ter amor. E aí no teste dá que é negativo. Então, o que influencia nessa dificuldade de relacionamento é o fato dela não acreditar que ela possa ter e ser merecedora do amor de alguém. Isso o teste dá, né? E a partir daí a gente faz o equilíbrio, que nós chamamos, que coloca a pessoa em determinadas posturas, que isso é o que o Psyche faz, coloca a pessoa em determinadas posturas físicas, e isso trabalha consciente e inconsciente, colocando em equilíbrio mesmo, e fazendo com que essa crença, que era antes uma crença limitante, ela se transforme numa crença que vai trazer benefício para o resto da vida. É como se fosse uma forma, que mais generalizada para a gente comentar, que realmente fosse uma forma de reprogramar a mente daquela pessoa para ela ter uma abertura maior para determinadas situações. E o que eu observo na minha prática é que a partir do momento que faz esse desbloqueio, a vida daquela pessoa libera. É como se realmente ela tivesse a necessidade de trabalhar aquilo lá, e é por isso que a técnica é tão fantástica, que trabalha isso lá e quando se abre, os resultados eles só vão aparecendo. E aí eu já tive pessoas, né, com dificuldade de relacionamento, questões relacionadas a trabalho. É um exemplo desse que o Lucas trouxe no início também, de uma pessoa que tinha muita dificuldade para dirigir. Então, ela fez 5 testes e não conseguia ter resultado, porque, na verdade, ela tinha medo dessa questão de avaliação. E o autoconceito dela era que ela nunca seria ninguém na vida, que ela nunca conseguiria nada. E aí vem uma série de exemplos que eu poderia citar, né? Lucas, 2 exemplos para o senhor comentar. Primeiro, eu percebo que, algumas vezes, jogador de futebol, principalmente na questão de ser artilheiro, jogar na frente, ter que fazer gols, ele vai chegando um momento que ele não consegue fazer, que é natural em todo ser humano, e parece que aquilo vai fortalecendo que ele não consegue, e só vai piorando a vida da pessoa. E eu lamento que eu conheça essas técnicas, que alguns times não invistam para pegar essas pessoas e trabalhar isoladamente. Pagam-se altos salários para manter o cara lá, Rosane, mas não pensam, e aí pensa que técnico de futebol, com todo respeito, daria conta para resolver essa situação. E não dão conta. Cada um tem ado, cada um no seu quadrado. Então chega um momento que o negócio fica tão forte, enraizado psicologicamente, mas eu já nem dou sugestão mais, porque eles pensam que eu sou louco. Então, tem jogador de futebol, já está 1 ano sem fazer um gol, e o cara só vai piorando a situação. Como? Se antes ele fazia tantos gols, por que agora ele não faz? Entendeu? Então acho que isso vai enfraquecendo. Outra coisa, Lucas, eu te pergunto isso, se existe algum treinamento para isso, para pegar esse cara, levar separadamente, trabalhar, entendeu? Outra coisa, eu percebo que algumas pessoas, principalmente homens, que tiveram problemas no relacionamento do pai e a mãe, no caso da mãe trair o pai, ou ter uma aventura, eu não gosto de usar esse termo, sabe lá o que a mãe passava, né? Teve relacionamento extraconjugal, e aí o cara vai para um relacionamento já pensando em separar, já pensando em ser traído. Eu conheço pessoas assim, ele já monta toda a estrutura para se livrar quando ele gosta muito, antes de ser traído, ou ele põe para assinar 300 mil contratos antes de entrar no relacionamento
afetivo, que ele já está preparando o divórcio, a separação, a traição e o chifre. E aí vem mesmo. E aí, como é que faz, Lucas? Tem como mudar isso? Tem sim. No coaching a gente trabalha com algumas técnicas, e técnicas bem interessantes, com perguntas poderosas, que visam justamente ressignificar essa crença, essa ideia. E é engraçado que você citou o exemplo do jogador de futebol, que é um ótimo jogador e que, por alguma colisão do destino, como eu gosto de dizer aí, ele deixa de fazer os gols. Aí veja o que é interessante, a pressão da torcida. Ué, mas o que é isso? Você não está fazendo gol. A pressão do técnico, da equipe ali de profissionais que trabalham com ele, a pressão da mídia, isso vai fortalecendo nele aquela ideia de até culpa. O olhar da família, eu fiquei sabendo, um atacante falou para mim uma vez, cara, até minha família passava a olhar diferente. Então, olha aí, no olhar ela dizia, o que está acontecendo com você? E nem ele sabia. E aí, eu falei, por que você não procura um psicólogo? Eu falei, não sou viado. E aí? Como é que faz? Porque a gente escuta que psicólogo é coisa de doido. Não, eles falam que psiquiatra é coisa de doido, por isso que o Brasil está nessa situação. E psicólogo é coisa de viado. É uma crença que colocaram aí também. Então tem gente que mudar essa crença? Tem. Vamos fazer um trabalho para mudar essa crença aqui na rádio. Porque tem gente sofrendo aí de depressão, transtorno bipolar do humor, nem sabe o que tem medicamento para isso, tem tratamento, e o cara está sofrendo. É interessante, né? E aí a única maneira dele resolver a situação é mamando. A mamadeira de adulto, você conhece? Não. A cerveja é o formato de uma mamadeira ou não é? Ai, minha mulher, ai, minha vida, ai, meu patrão, ai, não sei o quê, ai, e dá-lhe mamadeira. Tudo é na mamadeira. Não dá para mudar isso, não? O coach? Olha, seria um trabalho interessante alterar essa questão da mamadeira de adulto. Vamos escrever um livro sobre isso? Vamos, eu tenho uma tese longa sobre isso. Não, então... Pode falar, sim. Pode concluir. Nós citamos o exemplo aqui do jogador de futebol, mas às vezes em casa a gente recebe a mesma pressão. Como eu trabalho com crianças, a gente vê crianças que chegam na escola e que o pai e a mãe falam, eu não dou conta mais desse menino. Esse menino é danado, esse menino é custoso. Inserindo crenças, colocando culpa e falando para a criança assim, inconscientemente, você não é capaz, você nasceu para ser assim. Então, o trabalho de coaching... Não é verdade, todo mundo nasceu para ser vitorioso. Tem aquela frase célebre que diz aí que o sol nasce para todo mundo do mesmo jeito que a chuva cai na cabeça de todo mundo. E diga-se de passagem, nós vamos para o intervalo, eu volto, já deixarei o senhor concluir. A pessoa que nasceu, ela disputou com bilhões de concorrentes, que é espermatozoides que não fecundaram o óvulo da mãe, então a prova que ele é vencedor. A prova é clara, até biológica. Se ele fecundou, nasceu, já é um vencedor. Agora, se vem um pai e coloca isso na cabeça da criança, aí danou tudo. Vamos para o intervalo e eu volto já. Então vamos continuar aqui com a Rosane Santos. Cadê? Rosane Santos, psicóloga, e Lucas Moraes, coaching. E uma pergunta para os senhores, o senhor estava concluindo, senhor Lucas, sobre a questão, nós estamos falando de crenças, do poder da mente e etc. Você que ligou o rádio agora, das crenças fortalecedoras e crenças limitadoras. E até situações em que a pessoa carrega tanta culpa que ela faz o corpo adoecer. É esse termo que eu posso usar mesmo? Ela faz o corpo adoecer? Faz sim. Que coisa, é inacreditável saber que tem pessoas que chegam, são tantas culpas que colocaram na vida dela, que ela faz isso. Aí você estava falando, eu te dei o exemplo de um jogador de futebol, ou daquela pessoa que entra num relacionamento afetivo, porque a mãe teve relacionamento extraconjugal, né? E a criança geralmente sabe, e aí ela vai para o relacionamento já pensando em ser traída ou em separar. Como é que muda isso? Olha, é interessante que você falou de duas possibilidades aí, onde as crenças são instauradas. Uma delas, quando a pessoa ainda é criança, ela nasce em um ambiente, vê aquilo e aquela crença é instaurada na cabeça dela. A outra é como o jogador de futebol, que por alguma crise, alguma situação, ele deixa de produzir e fazer gols da forma com que ele fazia antigamente, a crença foi instaurada depois. Mas o coaching, ele trabalha nos dois lados, fazendo um processo que a gente chama de ressignificação da crença. Quando a gente pega aquela crença que é negativa, que é limitadora, e transforma ela em uma crença impulsionadora, para impulsionar na questão de futuro. Vamos ver, e agora? Para trás, esquece o para trás e vamos para frente. A ideia do coaching trabalha com essa visão, com ferramentas poderosas para trabalhar essa questão. Lucas e Rosane, eu queria mostrar, aí eu deixei de lado,
porque eu ia entrar no mérito que não é a minha área, para não gerar problemas, eu pedi para separar, há um tempo atrás, tem uns 8 meses, há 6 meses, mais ou menos, a fala de um artilheiro, na época em que ele estava no auge, fazendo os gols, e depois que ele não conseguia fazer gols. Até a voz do cara mudava, a voz não sai, o cara não consegue falar, até o timbre mudou, e parece que a situação foi só piorando, até ele ser mandado embora do time. Tentaram, aí eu pergunto, lamentável, né? Poderia ter procurado um profissional, um psicólogo, talvez essa técnica do Psyche, talvez um coach, quer dizer, ninguém precisaria saber que está fazendo esse tratamento. Acho que as pessoas têm vergonha, é uma pena, porque terapia, uma autoanálise, é uma maneira de crescer. Você pode estar bem e mesmo assim querer melhorar, nada melhor do que um espelho humano para fazer isso para você. Quer dizer, uma pena que o Brasil ainda tem esse conceito. Então eu percebi, até na fala, eu preparei um dia para quando você veio aqui daquela primeira vez, eu pensei em apresentar a fala dele. Aí eu falei, não vou fazer isso não, eu vou expor o cidadão, eu não tenho autorização, é melhor não mexer com isso não. Mas até a fala da pessoa muda. Cadmus, e isso é muito interessante, porque existem 2 situações disso que você está dizendo, né? E hoje, principalmente a psicologia do esporte, que trata muito essa questão mesmo, né, da visão do atleta e tudo mais, é um ramo que aqui em Goiás eu ainda não vi ninguém trabalhando com Agora, isso. se alguém te procurar, paga a comissão para nós depois, por favor. Ok. Mas o interessante é que tem 2 reportagens, e elas estão até na minha página do Facebook. 2 reportagens que foram veiculadas já faz algum tempo, de profissionais que estão trabalhando exatamente com essa visão de treinar atletas, e atletas que vão participar do Rio 2016, e atletas de futebol também, com uma técnica que eu trabalho também, que se chama cardiofeedback. Ela trabalha com a visão de trabalhar exatamente assim, reflexo corporal, no sentido de frequência cardíaca, e a questão do pensamento. Por exemplo, quando nós pensamos em algo que seja ruim, como é que fica a nossa frequência cardíaca? Como é que fica o nosso funcionamento? Isso gera estresse para o nosso corpo, e o aparelho ele mede isso. E aí tem toda a intervenção da técnica, que é um pouco do Psyche com uma outra ferramenta, e mostra que quando você está alimentando o seu pensamento com outras coisas e coisas positivas, isso vai te dando encorajamento, e com isso você tem melhores resultados. Eu trabalho com os atletas exatamente isso, são exercícios de respiração e exercícios de visualização. Então, por exemplo, o atleta vai bater um pênalti, ele fica assistindo as cobranças de pênaltis que dão certo, né? As cobranças reais e exatas que têm bons resultados, e vai trabalhando através do exercício de respiração, e é isso que a gente faz no consultório com a técnica. E o que nós entendemos é que quanto mais esse cérebro está visualizando o movimento certo, maior é a chance de, quando ele for fazer aquele movimento, que aquilo tenha o mesmo resultado daquele antes que ele verificou. E o aparelho faz essa aferição do antes e o depois. Então, já é um recurso que as pessoas estão se abrindo para essa visão de que a psicologia, a neurociência, tem grandes possibilidades para ajudar e contribuir em todas as esferas da vida. E é isso que a gente tem que trazer. Eu acho que programas assim como esse que nós estamos tratando aqui hoje têm uma visão de utilidade pública. As pessoas têm que entender que viver infeliz, viver com dificuldade, se ver vítima, né, da vida, das situações, hoje, com tantos recursos que nós temos, acaba sendo uma escolha. Então, o que eu quero que os ouvintes entendam, eu acho que é um pouco disso, né, que é o que eu venho trazendo em todos os programas que eu participo, é que a vida é aquilo que nós temos de mais precioso. Então, se é assim, vamos dar valor à nossa vida. E dar valor à nossa vida significa entender determinadas coisas, buscar soluções, e essas soluções, elas existem. É um pouco do que o médico falou, né, na participação dele aqui, o Dr. Fernando. Até então, não se pensava em determinados recursos para tratamentos oculares, né? E hoje isso já tem. Então, não vamos escolher o caminho do sofrimento, vamos escolher o caminho da resolução. E o caminho da resolução significa buscar alternativas, né? Rosane Santos, antes que esqueçamos, você tem um site que você gostaria de citar? Pode citar, por favor? Eu vou colocar na fanpage também. Diga. Ok, Cadmus, é assim, né? Eu sempre digo que o conhecimento que nós temos, ele deve ser compartilhado. E é por isso que eu sinto um prazer muito grande participar de programas como esse aqui, porque eu entendo exatamente assim, né, que às vezes as pessoas não teriam acesso a conhecimentos tão importantes se não fossem os veículos de comunicação, e que bom que eles existem para isso, né, com esse fundamento.
E eu tenho pesquisado muitas coisas relacionadas à saúde, muito voltado para essa visão de uma psicologia que serve realmente à nossa vida, né? E com essa visão de que existem condições, existem formas, existem tratamentos, existem recursos e existem conhecimentos para melhorar a nossa vida. E no meu site eu tenho feito muito isso, colocado essas informações e com essa visão de troca. Meu site é o meu nome, www.rosanesantos.com.br. Então, repetindo, www.rosanesantos.com.br. E eu criei recentemente um sistema de cadastro no meu site. É um cadastro muito rápido. Você vai abrir o site, já na página principal tem lá nome e e-mail. Você vai deixar o seu nome e cadastrar um e-mail. A partir disso, você vai receber um e-mail automático e é importante que seja feito um clique no link desse e-mail para confirmar o cadastro e nós vamos começar um bate-papo. Então, eu vou enviar informações sobre todas essas coisas que eu tenho, né, debatido, sobre todos esses conhecimentos que eu tenho acrescentado para o meu currículo e para o meu trabalho. E aí eu quero fazer, né, reafirmando aqui um convite para os ouvintes da Rádio 730 que ouvem o Clube da Felicidade, eu acho que com essa visão de terem mais informação também, né, que façam lá o seu cadastro. É um cadastro muito rápido, como eu falei, só nome e e-mail, e eu convido todos a participar e eu aguardo os ouvintes lá no cadastro, para a gente manter esse relacionamento mais próximo, né? Lucas, Sim. como que você faz, você como coach, para identificar nas pessoas as crenças limitadoras e também para mudar, para ser uma crença, para impulsionar uma pessoa para uma vida melhor? Engraçado que os coaches que me procuram, todos eles, isso é característica interessante, que nenhum deles me procura. Eu estou feliz e quero continuar da forma com que eu estou. Então, me procuram pessoas que estão buscando ou atingir algum objetivo ou não estão felizes com algum comportamento que está prejudicando a sua vida. Então, é interessante que, pelo comportamento da pessoa, pela fala da pessoa, ela já demonstra a questão da crença limitadora dela, a questão de que a infelicidade dela não é uma infelicidade que nasceu com ela, mas uma infelicidade que foi colocada nela, e às vezes ela se colocou essa infelicidade, essa falta de propósito, falta de foco, porque muitas pessoas me procuram e eu começo o trabalho de coaching com essas pessoas pela questão da falta de foco, o que é diferente para todo mundo. Por exemplo, eu atendo uma menina que ela quer ingressar no mestrado, porque ela acredita que isso vai ser a fonte da felicidade dela. Eu atendo outra coach, que é inclusive de Manaus, e ela me procurou porque ela terminou o mestrado. Coach sim, perdão. Coach é a pessoa que me procura para que o trabalho de coaching seja realizado. Você é o treinador e ela é a pessoa a ser treinada. Isso. O coach. Justamente. E você é o coach. O coach. Certo. Então, assim, a fala da pessoa indica muito o que a pessoa tem de crença, o que a pessoa acredita. Então, por exemplo, pessoas que utilizam muito se eu ficar rico, eu vou viajar. Olha aí, colocando. Você não fala assim, hoje eu vou sair do trabalho, se eu chegar em casa, eu vou tomar banho. Então, você não fala isso. O se, ele indica a questão de crença. Então, você diz, quando eu ficar rico, eu vou viajar. Sim. Então, quando você trabalha, inclusive, a questão da sua linguagem, as suas crenças, elas são modificadas. A linguagem também colabora para isso? Sim. A linguagem é um... Então, a palavra tem poder mesmo? Sim, a palavra tem poder. Eu digo assim, tanto a partir... Você está ouvindo, Luciana? Eu falei para a Luciana ontem, ela estava falando de uma pessoa, chamando ela de íngua, eu falei, não faz isso não, porque aí depois a pessoa vai virar íngua mesmo, vai dar trabalho para nós, tá vendo? A palavra tem poder. Falei, tira esse termo aí, do íngua, tira o íngua do íngua, tá, Luciana? Obrigado, diga. Sim, então a gente vê tanto na questão, por exemplo, líderes espirituais, líderes sociais, todo tipo de líder gosta de pregar a questão do poder da palavra, que a palavra tem poder, o poder da atração, o que você fala chega até você. Então isso assim, não é uma exclusividade religiosa, espiritual, mas administrativa, profissional. A questão da sua fala, ela indica sim o que você vai ter, o que você não vai ter. Então se você fala, as palavras que você utiliza, elas indicam sim, é um termômetro para seu sucesso. Por falar em palavra, você é de qual região? Parece que você tem um sotaque do Rio Grande do Norte? Engraçado que todo mundo fala isso, mas sou nascido e criado na cidade de Senador Canedo, vizinha a Goiânia, onde trabalho também. Seus pais? Senador Canedo, Goiânia. Seus pais não são lá do Rio Grande do Norte? Não, engraçado. Engraçado, eu pensava que você fosse de lá.
estava crente, minha crença caiu. Bem, então vamos voltar aqui também com a Rosane agora. Por que geralmente a nossa vida nem sempre reflete o conhecimento ou a sabedoria que nós temos? Então, Cadmus, isso é muito interessante, né? Porque a gente entende às vezes que quanto mais conhecimento nós temos, isso é uma fórmula direta para o resultado. Eu acho que já é para ficar doido, porque tem tanto conhecimento, não põe nada em prática. Justamente, mas aí o que acontece é exatamente isso, né? Nem sempre essa matemática ela é tão exata assim, né? Na ideia de que o fato de conhecer, saber, vai fazer com que você mude o seu comportamento. E eu ouvi uma frase recentemente muito interessante que fala exatamente disso, né? Normalmente assim, todos os dias, em todos os momentos, nós estamos ligados à informação de que se fumar você vai ter N problemas de saúde, grande parte da população ainda continua fumando, né? Essa é uma realidade que diz que o conhecimento em si e a informação em si, ela é um grande passo, mas ela não é todo o caminho para se percorrer, né? E que a gente tem que entender que esse sistema de crença ele influencia muito nisso, porque o simples fato de saber alguma coisa não reflete na minha prática na vida. E quando não reflete, como não reflete, isso está literalmente ligado a esse sistema de crenças que me impede, muitas vezes se forem crenças negativas, de dar maior espaço. Agora, Rosane, também tem aquela, mesmo tendo a informação, a pessoa ouve, cigarro tem 3.500 substâncias tóxicas, algumas altamente cancerígenas, mas ele ouve isso, ouve a tarja, aí inconscientemente ele fala, isso não acontece comigo. Até o dia que acontecer, evidentemente, porque aí não depende de querer ou não depende de crença, é um fato biológico, físico, real. Isso tem uma diferença. Então não adianta ele saber e ter a crença que isso não pode acontecer, que tem essa diferença também. Com certeza, que aí vem aquilo que eu expliquei agora há pouco, do consciente e do inconsciente. Por mais que conscientemente ele tenha essa informação, isso até dentro de uma visão bem racional, o inconsciente ele está trabalhando para dar ou sustento para aquela crença, ou não. E aí é que vem todas essas diferenças, fazendo com que muitas vezes é aquilo, né? Eu quero ser feliz, mas será que eu acredito que eu mereço ser feliz? Então, às vezes, o querer ser feliz é consciente. E a minha falta de percepção desse merecimento é um mecanismo inconsciente. Então, eu vou viver sempre em conflito. E sempre em conflito, geralmente, eu não me vejo feliz. Que situação, hein? 3. Bem, Lucas, essa situação da pessoa, já uma certa idade, está avançado, vamos supor. Se bem que hoje o mundo eu vou fazer um programa sobre isso aqui. Pessoas que mudaram completamente a vida depois de aposentados. Eu vou trazer uma pessoa aqui, está programado para trazer, ele aprendeu a andar de bicicleta depois de 60 anos. Você sabe onde que está indo? Aparecida, lá de São Paulo. Demora 12 dias, todo ano ele vai agora. Não sabia andar de bicicleta o cara. Então mudou a vida completamente. Essa crença, essa maneira de a pessoa achar que não pode, que está velho, que está limitado, que não dá mais conta. Esses dias mostrou uma senhora de 102 anos pulando de paraquedas. Isso é possível, então, depois mesmo de uma certa idade. Sim, o trabalho de coaching, ele é inclusive feito com crianças, com adolescentes, jovens, adultos, velhos. Eu acho até interessante usar essa palavra velho, porque velho, independente da questão física, é mais um estado de espírito. Então a gente vê trabalho de coaching feito com pessoas que estão próximas de se aposentar e que descobrem uma outra carreira, uma outra possibilidade que às vezes te trazem mais felicidade do que a carreira que ela seguiu a vida inteira. Então tem pessoas que às vezes estão ali na meia-idade, estão, digamos que 40 anos, ainda tem um período na sua carreira, mas com o trabalho de coaching descobrem a sua infelicidade. E às vezes por uma crença de que o trabalho é bom, o salário é bom, tem que aceitar tudo o que acontece, então ela segue naquela carreira. Mas o trabalho de coaching, às vezes, ele vem para colocar isso daí e fazer com que, por exemplo, a sua crença seja ressignificada, e aí você descubra que a idade não é o que te limita. Então, em qualquer idade, você está apto a ser feliz, a descobrir uma carreira, a produzir e continuar produzindo. Cadmus Alação. Vibrante, inteligente, polêmico, a certeza de ouvir debates, opiniões, versões e a visão dos mais importantes assuntos do momento. Cadmus Alação.
3h48, a hora certa de Casas Bahia, dedicação total a você. Talvez nós não conseguiríamos trazer a matéria da Polícia Federal, que colocou uma faixa na porta da Polícia Federal, aqui ó, em frente ao Campo do Goiás, colocaram lá, sociedade, o governo quer acabar com a Polícia Federal, vocês vão permitir? A pessoa que estava marcada para falar, está no estado do Alagoas, em Maceió, e não estamos conseguindo contato com ele, mas estamos tentando, estava marcado o Adair Ferreira, estamos tentando para saber o que significa esta frase, por que esta frase. Ok, eu vou realizar um momento Cadmus Alassal para fechar o programa com chave de ouro. Rosane Santos, mais uma vez, muito obrigado, em breve você voltará, que eu vou fazer um programa como aposentar a aposentadoria. Obrigado, Rosane, quais os dados para entrar em contato com você? Obrigada, Cadmus, por mais uma participação. Então, eu reafirmo o convite, aguardando lá os ouvintes da 730. Então, www.rosanesantos.com.br, esse é o site, é o meu nome, rosanesantos.com.br. E eu atendo numa clínica do setor Bueno, o telefone é 3259-3588. Obrigada. Ok. Lucas, muito obrigado. Quais os dados para entrar em contato contigo, Lucas Moraes? Eu que agradeço, Cadmus, ouvintes da 730, e para quem quiser entrar em contato comigo para a questão de trabalho de coaching, meu telefone é 9346-2907 e tem a fanpage no Facebook também, Lucas Moraes Professional Coach, dá uma curtida lá. Ok, deu. Caisson, solta a viola aí, por favor. Somos as únicas criaturas na face da Terra capazes de mudar nossa biologia pelo que pensamos e sentimos. Nossas células estão constantemente bisbilhotando nossos pensamentos e sendo modificados por eles. Um surto de depressão pode arrasar seu sistema imunológico. Apaixonar-se, ao contrário, pode fortificá-lo tremendamente. A alegria e a realização nos mantêm saudáveis e prolongam a vida. A recordação de uma situação estressante, que não passa de um fio de pensamento, libera o mesmo fluxo de hormônios destrutivos que o estresse. A alegria e a realização nos mantêm saudáveis e prolongam a vida. A recordação de uma situação estressante, que não passa de um fio de pensamento, libera o mesmo fluxo de hormônios destrutivos que o estresse. Quem está deprimido por causa da perda de um emprego, projeta tristeza por toda a parte no corpo. A produção de neurotransmissores por parte do cérebro reduz-se ao nível de hormônios baixa. O ciclo de sono é interrompido. Os receptores neuropeptídicos na superfície externa das células da pele tornam-se distorcidos. As plaquetas sanguíneas ficam mais viscosas e mais propensas a formar grumos, e até as suas lágrimas contêm traços químicos diferentes das lágrimas de alegria. Porém, todo este perfil bioquímico será drasticamente alterado quando a pessoa encontra uma nova posição. Isso reforça a grande necessidade de usar a nossa consciência para criar os corpos que realmente desejamos. A ansiedade por causa de um exame acaba passando, assim como a depressão por causa de um emprego perdido. O processo de envelhecimento, contudo, tem que ser combatido a cada dia. Shakespeare não estava sendo metafórico quando Próspero disse: nós somos feitos da mesma matéria dos sonhos. Você quer saber como está o seu corpo hoje? Lembre-se do que pensou ontem. Quer saber como estará seu corpo amanhã?
Olhe os seus pensamentos agora. Ou você abre o seu coração, ou algum cardiologista o fará por você. Do médico endocrinologista, escritor Deepak Chopra.